Boa noite a todos, familiares, amigos. Estou aqui com o Cláudio, né? E a gente optou por fazer um vídeo porque tem muita gente com dúvida, muita gente preocupada, muita gente ligando, mandando mensagem. Graças a Deus, o Cláudio é muito amado, né? E aí eu queria responder algumas coisas para vocês. Primeiro que o problema do Cláudio é no coração, né? Ele passou mal na segunda-feira, dia 22, de manhã, e falou comigo: tô passando mal, Rose, me leva ao hospital. Aí levei ele para João Monlevade, porque o hospital de Santa Bárbara não tem convênio, né? Então eu levei ele direto. A gente passou até que passamos pelo, né, meu bem, pelo hospital de Santa Bárbara, mas estava muito cheio, muito tumultuado. Eu falei: vamos direto, você aguenta? Eu falei: você aguenta? E a Monlevade falou: aguento. Monlevade ali pertinho a gente foi. Chegando em Monlevade, né, ele foi atendido lá com prioridade, tranquilo. E o médico de lá ficou fazendo vários exames, e aí descobriu que fez um eletro, né, devido aos sintomas que ele estava com dificuldade para respirar, ele teve um pequeno pré-desmaio em casa, nas tarefas comuns de vestir de manhã para trabalhar, e aí fez um eletro, e ele fez a escuta, né, do coração dele, e viu que a escuta estava diferente do coração dele. Essa escuta diferente a gente vai chamar de sopro, né? Porque o nosso coração ele bate de uma forma bem comum, bem tranquila, e o coração dele bate um pouquinho diferente, né? Seria assim, como se o coração ele bate assim, tum, 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 e o dele bate assim, tum, tch, tum, tch, tum, tch. Isso aí é o sopro, porque ele dá esse soprinho no meio do tum. Então esse sopro é um sopro, por enquanto, discreto. O doutor Fernando, né, que nos atendeu hoje, né? A gente já tá com a doutora Ana, o doutor Fernando, e vai entrar aí a doutora Luciana também. Então este sopro é um sopro ainda discreto. Mas esse sopro é devido à válvula, né, que aí é um outro problema que foi descoberto depois, né? Quando a gente foi encaminhado para fazer alguns exames, né, o médico de João Monlevade nos encaminhou, e nós fomos para Itabira e fizemos alguns exames lá, e eu marquei um cardiologista muito bom lá de Itabira. E quando esse cardiologista leu os exames, ele já foi bem claro: olha, cirurgia, cara, não tem outro jeito. Deixou o Cláudio o mais tranquilo que ele pudesse e falou: ó, eu tô aqui amanhã à noite, você vai fazer um novo exame para mim, chamado anjo alguma coisa. E aí você vai fazer esse novo exame para mim. Então a gente decidiu por dormir em Itabira, né? Dormimos lá para de manhã já fazer os exames. Quando eu cheguei no hospital Nossa Senhora das Dores, né, no Itacor, ele é especialista em cardíacos, né? O Itacor ele é só para exames cardíacos, é todo especializado para isso. Nós descobrimos que esse exame é um exame de alto custo. Então o Ipseng, que é o nosso plano, ele não cobriria esse exame com urgência. Então, o conselho do Itacó foi que a gente, né, viesse ao pronto-socorro do Hospital Ipseng em Belo Horizonte. E aí, assim, a gente fez. De Itabira, a gente já veio direto. De manhã, assim que a gente saiu do hotel, já viemos direto para Belo Horizonte. E nisso, mas o Cláudio sempre bem, sempre tranquilo. Mas eu me preocupei porque o doutor José Paulo, que é o cardiologista que nos atendeu em Itabira, falou que ele não podia fazer esforço nenhum. Não podia, por exemplo, ele carrega as netas e tal. Eu falei: não pode carregar nada, não pode carregar nenhuma sacolinha de supermercado, não pode nada. E ficar tranquilo. Aí eu falei: ele precisa trabalhar? Eu falei: não, ele não precisa trabalhar. Eu falei: se ele precisar trabalhar, ele vai ir trabalhar, porque tem que ter o dinheiro dele. Mas se ele não precisa trabalhar, cortou, não vai trabalhar. E né, eu defendendo ele, eu falei: não vai trabalhar não, né? A vida em primeiro lugar. E aí a gente correu então pro ponto-socorro aqui, né, de Belo Horizonte. Chegamos aqui, ele fica aqui perto do Parque Municipal aqui em Belo Horizonte, bem pertinho, da janela aqui a gente vê o Parque Municipal. Uma visão muito bonita. E aí o Cláudio, vocês estão vendo ele aí atrás me escutando? Eu converso com ele o dia inteiro, falo com ele o dia inteiro, tento acalmar ele o dia inteiro, e a gente conversa muito aqui. E a gente tem só um companheiro de quarto que tá ali do lado, e ele fica escutando a gente aqui.
E aí, o Cláudio, às vezes ele fica apreensivo, às vezes não, às vezes ele demonstra mais força que eu, às vezes eu demonstro mais que ele, e a gente vai nos adaptando aqui. Voltando à questão do coração, quando o doutor falou, então, que ele tinha, né, que ir para uma cirurgia devido a um aneurisma cardíaco. O que é isso? O aneurisma cardíaco é quando uma aorta do coração, a palavra é essa mesma, aorta, a letra A-O-R-T-A, aorta do coração, que é uma veia, que é a veia principal, ele tem um aneurisma na veia principal que joga o sangue para o corpo. Porque o coração, ela é uma bomba. Tem gente que fala até que é bomba relógio, né? É uma bomba mesmo, que faz o movimento, né? De jogar o líquido para o corpo movimentar. Então, esse canal, essa aorta que joga o líquido, ela está com aneurisma. O que é isso? Você imagina aqui o meu dedo, ó, uma veia normal, bonitinha. O que acontece com aneurisma? Alguma coisa aconteceu que isso aqui alargou, olha, tá vendo? Ele criou uma bolha. Aí, acabei de colocar uma bolha no meu... Boa noite, tudo bem? Joia? Vou dar... Ô, gente, eu voltei, porque a enfermeira veio fazer, né, as aferições de agora. Aqui entra gente toda hora e sai toda hora. Aí vem enfermeiro, vem psicólogo, vem assistente social, vem pessoal da documentação, aí vem médico, vem gente o tempo todo, toda hora, tá? Então, aqui a gente tá muito bem assistido. Eu tava explicando, né, da bolha, vou voltar aqui, ó, da bolha, né? Então, deu uma bolha aqui, uma bolha grande, de 6 centímetros, né, assim. Então, o que é feito? É cortado aqui, o aneurisma vai cortar aqui, tirar a bolha. E colocar uma prótese. Essa prótese é material sintético. O doutor Fernando nos explicou hoje que essa prótese é um material que não dá rejeição, um material bem humano, não é humano, né? É sintético, é algo que foi feito para isso, mas que é muito usado e tal, e que é tranquilo, que eu havia até explicado no texto anterior. Então, ele vai tirar, né? Aqui, ó, vai cortar e vai colocar, né? E vai colocar essa prótese, ok? Essa é a primeira questão, então. Então, a primeira questão foi do sopro, a segunda do aneurisma, né? E aí, hoje, ele nos falou uma terceira situação que a gente não sabia, né, meu bem? A gente descobriu hoje, né? Que é a lesão. Então, ele tem uma lesão na válvula principal do coração. Eu não sei explicar a questão de válvula, se é uma, se é duas, parece que é 4, que ele falou, né? Nós temos 4, alguma coisa assim, né? Beleza. E aí, ele tá com a lesão na principal válvula do coração. Aí, essa lesão é um problema. Esse mal que ele passou foi mais pela lesão do que pelo aneurisma. O aneurisma, dependendo do tamanho, o paciente pode conviver com ele e viver normal, entendeu? Ele pode passar por uma cirurgia ou não, ele pode só tomar remédios e ter uma vida mais coerente com a doença e tal. O sopro também é discreto, ele não tem problema. O maior problema está na válvula, que dependendo do que a equipe médica decidir, vai implantar uma nova válvula. Essa válvula, ela pode ser de ferro, de que ele falou? De metal. Essa válvula, ela pode ser de metal ou de porco, depende. Ele falou que tem essas duas opções. Se ela for de porco, a durabilidade dela é menor. Vai chegar um tempo que ele vai ter que trocar ela. E sendo de metal, ela dura mais tempo, mas ela tem uma condição diferente para poder sustentar ela no corpo ali, entendeu? Nenhum desses procedimentos da rejeição o corpo aceita bem, porque a nossa pele vai cobrir ali, né, essas próteses. No caso, ele vai colocar uma para o aneurisma e essa que é um pouco mais complicadinha para a lesão da válvula. Então, essa válvula, ela é responsável por fazer o impulso, né, do líquido, do sangue ali para o corpo. E a válvula dele está regurgitando. O que é isso? Ela está voltando um pouquinho. Ela tem que, ó, o sangue tem que ir, tá aqui o coração. Então, o sangue tá aqui o corpo. O sangue tem que ir correr no corpo todo. O dele, o
que tá dando uma regurgitação. Na hora que vai o sangue, ele volta. Ele faz o movimento do coração, mas ele dá uma voltinha e volta, dá uma voltinha e volta. Tá regurgitando. Então, isso aí que tá acontecendo, os sintomas que ele tem. Sintomas que ele teve, né, de um pré-desmaio e de não poder fazer esforço nenhum, e porque pode se romper tanto o aneurisma, né, que é essa bolha, pode se romper com um esforço maior, quanto essa válvula, né, pode se romper com um esforço maior. Então, ele foi pedido repouso total, mas ontem a doutora Ana falou assim, ó, para quem fica em repouso total, a gente dá um remedinho, porque não é bom o corpo ficar em repouso total. Como o senhor está muito lúcido, muito tranquilo, a pressão ela fica alta às vezes aqui, sabe? De vez em quando ela fica alta, eles vêm já medica. Aí ela falou assim, anda um pouquinho, vai lá, dá uma andadinha no corredor, volta. Tô tentando levar ele numa capelinha que diz que tem aqui no 11º andar, ainda não consegui não, mas eu vou conseguir ainda. Aí a gente está aqui, então, organizando aqui a vida, né, para que o Cláudio possa ter um coração novo, né, e ficar tranquilo. Há duas possibilidades. Assim que, na segunda-feira, vai vir a doutora Luciana. Ela será a chefe do caso, a responsável pelo caso. Então, ela que será a médica cardiologista dele. A doutora Ana, o doutor Fernando, vai vir um outro, acho que amanhã. Esses que estão vindo, eles estão acompanhando o caso e mandando tudo para a doutora Luciana, que é a responsável pelos cardíacos aqui dessa área que a gente está. Só como ela não está presente devido, né, provavelmente, né, às festas de final de ano, eles estão comunicando tudo com ela. Porque como é um caso muito sensível, eles vêm, preocupam, falam, o senhor sentiu dor, o senhor sentiu alguma coisa, sentiu qualquer coisa, chama a gente, precisa de qualquer coisa, chama a gente, sentiu dor, tá sentindo dor, porque o doutor explicou que se essa válvula se romper, que ela pode romper a qualquer momento, não é que ela pode, é que caso rompa a qualquer momento, diz que a dor é muito grande, né, meu bem? Diz ele que é uma dor da pessoa ficar encurvada mesmo, contrair de tanta dor. E como ele tá com esses dois, né, tanto a válvula quanto a aorta, o exame que ele fez lá em Itabira já mostrou algo bem severo, e aqui eles vão refazer todos esses exames e fazer novos, né, faz com que os médicos fiquem preocupados, os enfermeiros fiquem preocupados, todos preocupados. Mas eu tô fazendo esse vídeo não é para ninguém ficar, né, desesperado, escandalizado, é apenas para tranquilizar, tirar as dúvidas e mostrar o que é real, o que é verdade, tá? Caso a cirurgia não seja feita, que pode acontecer, né? O doutor Fernando falou com a gente hoje que pode acontecer de não ser viável uma cirurgia, né? E por não ser viável, vai haver 1000 motivos para não ser viável. Só vai descobrir se a cirurgia é viável ou não pós exames precisos, exames detalhados. Tanto que nós vamos sair daqui, vamos para um outro hospital, provavelmente o hospital que chama Hospital Belo Horizonte, né? Hospital BH, para poder fazer esse exame mais detalhado, porque a máquina daqui está parada, deu uma parada. Mas tem os outros exames que faz aqui mesmo, né? Então, resumindo, porque o vídeo já está longo, mas eu achei importante fazer mesmo longo, porque, né, os filhos, os irmãos, né, possam assistir e ver o Cláudio aí atrás de mim. Você vê que o semblante dele é de preocupação, mas também é um semblante de uma pessoa que está estável, está tranquila, está bem. A gente tem lido a Bíblia, tem orado, tem feito as rotinas diárias, levanta, toma banho, almoça, vê um pouquinho de celular e lê a Bíblia, e ora, e canta. E a gente vai mantendo aqui, né, o dia a dia normal de alguém que precisa ser cuidado, tá? Quero que você saiba que ele está sendo muito bem cuidado, viu? Não só por mim, mas principalmente pela equipe médica aqui, que é muito boa, hospital muito bom, recebeu a gente muito bem. E que este coração dele seja preservado por Deus, né? Quando vocês orarem, ajoelhem, façam jejum e pede, para que, se for uma cirurgia, seja algo realmente bem sucedido, que os médicos, né, que a mão de Deus esteja nas mãos dos médicos. E caso ele volte para casa com essa doença e seja
necessário cuidar em casa, também será, né, muita oração, porque caso ele volte para casa sem a cirurgia, será algo bem delicado também, porque ele não pode fazer esforço, ele não pode trabalhar, ele não pode, né? Então a gente tem que fazer, né? Os meninos dele lá da barbearia, a gente vai ter que fazer um plano novo, né? E aí é isso, é isso. Eu falei muito, né? Minha boca tá até seca. E aí, Cláudio, quer falar alguma coisa, Cláudio, para os seus amigos, para os seus familiares, seus filhos? Não, tá tudo bem. Já foi. Né? Ele tá sempre. Já foi. Ele tá sempre a par de tudo, eu não escondo nada dele, né? E a gente tenta falar para vocês tudo com muita calma, com muita tranquilidade. Porque eu não posso dizer, olha, o Cláudio tá bem, é uma coisinha boba, eu não posso dizer isso porque eu estaria mentindo, né? A verdade é que é algo severo, é algo importante, o coração dele precisa de um cuidado especial e mesmo pós-cirurgia também precisa de um cuidado especial, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e a gente vai se comunicando e eu percebi que o vídeo pode ser mais esclarecedor, a gente vai estar sempre fazendo aí os videozinhos, né? Eu peço a vocês que divulguem apenas na família, né? Não deixa ir para muito longe, porque às vezes alguém de má fé pode ser oportunista, né? E querer usar essa história para benefício próprio, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. No mais, é muita oração. Quem puder jejuar, quem puder ler a palavra sempre, mandar para ele mensagens de carinho o tempo todo. A gente está com um pequeno probleminha com o celular dele, mas será resolvido amanhã, tá? E aí é isso. Por enquanto, o nosso contato é esse aqui mesmo. E aí nós vamos caminhando com Jesus, tá bom? Tchau, então, pessoal. Tchau, meu bem.